Eu tive uma pergunta que eu achei uma pergunta muito interessante, que é: como aprender a envelhecer? Na verdade, antes disso, perguntaram também: quando a gente começa a envelhecer? Aí é uma pergunta que é uma faca de dois gumes. A gente nasce, a gente começa a envelhecer no sentido de que estamos vivendo, estamos tendo algum desgaste. Mas a gente precisa parar de encarar o envelhecimento como algo inevitável, inexorável, no sentido de que vamos ficar piores. Não é por aí. Na realidade, em primeiro lugar, existe a nossa genética. Então é muito importante que a gente se conheça. Alguém perguntou: ah, mas onde o organismo envelhece primeiro? Depende um pouco nesse sentido, do que você é mais frágil. Vamos supor que todas as pessoas na sua família têm uma doença renal. Então talvez seja por aí que o seu organismo vai se desgastar primeiro. Então, a questão de onde nós envelhecemos mais e mais rápido está relacionado um pouco com a nossa genética, que nós vamos conhecer olhando para os nossos antepassados, vendo como aquilo se comporta. Agora, o mais interessante de tudo, até ligado à própria questão genética, é de que existe uma coisa que nós chamamos de epigenética. Antes a gente achava que tudo era radical com o gene. Ah, eu tenho tendência para isso e ponto final. Não funciona assim. Hoje se sabe que através da epigenética, que significa tudo que você faz com você, como você vive, como é seu estilo de vida, tudo que está integrado com você no seu dia a dia, tudo isso vai fazer diferença na sua genética, é a epigenética. E o que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que a gente pode ajudar os nossos genes, a gente pode fazer com que a expressão deles seja um pouquinho diferente. Então, como nós vamos envelhecer bem? Nós temos que pensar em certas questões fundamentais, mas não pensar um dia, 2 dias, mas pensar a vida toda. Então, assim, uma delas é a alimentação, a outra é a questão do sono, a outra é a questão da atividade física e a outra é a questão de você ser feliz. Você tem que estar bem, você tem que ter lazer, você tem que ter momentos em que você se sinta relaxado, descontraído. E, logicamente, começando por aí, cada um vai ter seu ponto. Às vezes você vai precisar dormir, às vezes você vai precisar ficar na natureza, às vezes você vai precisar ficar com seus filhos, ficar com seus netos, ficar com seus amigos. Tem muitos estudos que mostram que você ter amigos te levam a uma vida melhor e mais longeva. Planejem a sua vida, não joguem ela fora, porque você que toma conta dela, você é que administra. Pense numa boa alimentação. Essa alimentação ela tem que ser equilibrada. Se você come o dia inteiro, a cada hora, bolachinhas, isso, aquilo não faz bem. Ao longo do tempo vai te desgastar, colocar um desequilíbrio metabólico. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Você tem que dormir bem. Se você acorda 3 vezes à noite, se você sente que não descansa, acorda mais irritado, vá olhar o que está acontecendo. E você tem que ter atividade física. Ah, eu ando de vez em quando. Não basta. Você tem que ter músculo, você tem que exercitar, você tem que caminhar para algum lugar. Pense nesses preceitos e se eles estiverem equilibrados, isso vai fazer você ter uma epigenética que vai deixar o seu gene se expressando da melhor forma possível e vai te levar a ter uma vida boa e longeva. Saber envelhecer.